Olá, terráqueos, finalizando nossa correção. Vamos dar uma olhada aqui na página clientes, né? E aqui eu coloquei uma técnica que pode ser utilizada, né? Em vez de você usar um ID, você usa uma class, porque a class ela pode se repetir para para várias divs, para vários elementos. Você colocou a class, ele vai pegar como é que chama, as características desse elemento. Lembrando que o ID só pode ter um elemento na página com aquele nome, então você não pode ficar usando ele o tempo todo. Aqui eu até coloquei ID cliente 1, ID cliente 2, mas nem precisa disso, porque a gente vai fazer aqui. Um detalhe importante, tá, gente? Eu vou trabalhar com uma situação. Se a gente chegar, né, aqui, né, olhando, e for trabalhar com caixas de tamanho diferente, por exemplo, o texto pode ter tamanho diferente, o que, que vai acontecer? Essa caixa pode ficar maior, né? Essa div pode ficar maior. E automaticamente, por exemplo, isso aqui ficaria, essa empresa 5 ficaria desalinhada, ela ficaria mais para cima, porque teria esse espaço aqui, tá? Tem duas maneiras de resolver isso. Uma é igual eu fiz, né? Chegar e colocar divs, né, em cada linha, tá? Isso é uma maneira, tá? A segunda maneira é você determinar uma altura igual para todas as divs. Só que se você for fazer isso, você tem que ter certeza que o texto não vai ser maior do que essa div. Então, geralmente, nesse tipo de página, o que a gente faz? Quando a gente vai puxar do banco de dados o texto, a gente limita os caracteres do texto, tá? É uma coisa que a gente costuma fazer. Eu, geralmente, eu trabalho excluindo as últimas palavras para não ficar uma palavra, né, pela metade, né? E bota três pontinhos. É isso que o pessoal geralmente faz, tá? Então, é uma maneira de você trabalhar isso, certo? E eu acho que é a melhor, né? Porque você determina uma altura base, não vai ficar nada desalinhado, você precisa de menos divs para fazer as coisas, fica mais fácil de você depois trabalhar os elementos, né? E como aqui é uma situação onde o texto é limitado, é só você limitar o texto, tá? Você limita o texto. Mais do que aquele. Você pode limitar isso ou na gravação do banco e no formulário, né? É possível fazer isso, tá? Então, por exemplo, você bota um JavaScript, aí você teria que fazer nos dois, né? No JavaScript, quando passar daquele tanto de texto, você chega e fala para, olha, não pode mais do que isso. Ou você na hora, por exemplo, você pega o texto que já foi trabalhado lá e você coloca um trecho, né? O primeiro parágrafo ali, você põe aqui dentro, né? E se ele ultrapassar a quantidade de caracteres necessárias, você corta o texto e põe três pontinhos, tá? Então, seria nessa ideia, porque você vai ter textos de tamanhos diferentes aqui, né? E você vai ver que você vai ter problema se você não estabelecer uma altura das divs fixa, tá? Então você vai ter que fazer isso, tá ok? Beleza. Então vamos já para cá, né? Então eu já vou pegar, eu acredito que eu devo ter já colocado. Primeira coisa, a gente tem que ver o espaço que a gente tem disponível. A gente tem o container, né, que vai ser o mesmo, porque a gente colocou no header, né? Ele vai ter 1100. Então a gente tem que pensar aí que a gente precisa de pelo menos uns 50 pixels para a gente trabalhar a margem, né? E a gente precisa é, também pensar, né? No tamanho, né? Se a gente vai ter algum tipo de recuo, alguma coisa assim, né? Então, eu vou pensar aqui, 1000 daria 500, 550. Vamos trabalhar com um container dos dois de 500. Então, o metade, né? Era metade que eu tinha colocado o nome? É, metade. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, metade, bota um pontinho na frente, né? Metade vai ser o widget 500 pixels, tá? Eu não sei se ele já vai dar algum resultado agora. Eu não lembro como tá. Ó, já deu, tá? O que acontece agora? A gente tem esse problema, ficou colado, né? Então, o ideal
é que todos tenham, né? O ideal é que tenha um recuo desse lado, né? Então o que, que eu posso fazer? Eu posso jogar 25 pixels na margem direita, né? Então eu chego aqui, ó. É, margem bright. 25 pixels. Muita gente deve estar perguntando, mas você não colocou float left? Como é que ele já ficou, né, dessa maneira? É simplesmente pelo fato de, como eu posso dizer, simplesmente pelo fato de ser, eu coloquei, lembra que eu coloquei tudo que tivesse dentro do main, todas as divs tivessem dentro do main seria inline block, então ele estaria inline block. Eu não coloquei main aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque senão a gente não. Clientes. Não, pus main, tem main sim. Por que que tá dando aqui? Acho que eu tô. Ah, eu tô colocando. Né, burro. Tem que colocar. Tem que colocar aqui pra ver. Ó. Ó, inline block, tá vendo? Main div inline block. Por isso que ele já tá com esse comportamento, tá? Aqui, o ideal é a gente colocar agora um rate, né? Só que tem um negócio, ó. É legal a gente dar uma medida aqui pra gente saber se cabe o texto que a gente está pretendendo colocar, né? Por exemplo, se eu colocar 300 pixels, como é que fica? Vamos ver. Ó, já ficou muito espaço para baixo, não é isso. Então aí o que eu faço? Vou diminuindo, ó, para ver quanto que ficaria legal. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, o legal é você encostar para você ter o tamanho certo. Ó, aqui já não vai mais, então vou ver até onde não mexe mais, tá? Ó, 85, 185 é o rate certo para isso aqui. Então eu vou chegar, vou voltar aqui no estilo e vou colocar aqui, ó, rate 185 pixels, tá? E eu posso colocar um margin bottom. Ah, eu poderia colocar direto em margem? Poderia, mas eu tô separando. Eu escrevi bottom errado, bottom acho que com M. Deixa eu ver. Isso mesmo. 25 pixels, tá? Então, fechei aqui. E aí, quando eu chegar aqui, ele já vai dar um espaçamento de 25 pixels pra gente. Agora a gente tem que fazer o terço, né? O terço a gente teria que dividir por 3, tá? Daria, se eu pegar 350, vai dar exatamente 1050. Só que a gente tem um negócio. A gente precisa tirar aqui pelo menos 75 pixels. Então, quando a gente for calcular, deixa eu até pegar aqui a calculadora, tá? Para vocês entenderem, ó. Muda um pouco quando você vai fazer, como é que chama? Responsivo, tá? Mas tem também esses cálculos. Você tem que ver mais ou menos. Geralmente você faz aí em porcentagem, tal, etc, tá? Então o que acontece? Eu tenho é, eu tenho 1100 menos 75 pixels. Por que 75 pixels? Cada um vai ter uma bordinha, né, uma margem de 25 pixels do lado. Então eu não vou ter o. Vou dividir por 3 aqui, tá? Dá 300 e. Vou colocar 340. Vai sobrar um pouquinho, né? 341, pode ser. 341, tá? Então, quando eu colocar terço aqui, ó.
posso até copiar isso aqui, porque ele vai ser praticamente igual. Copy. Em vez de ser metade, a gente vai dar o nome de terço. E aqui a gente muda para 341. Provavelmente o tamanho dele vai ser maior aqui, não vai ser 185, tá? Então, coloquei aqui, ó, 300, nem sempre é muito, ó, nem sempre dá muito certo, ó, tá vendo? Ó, ele teve alguns que ficaram mais baixos, ele não conseguiu. Vamos dar uma olhada como que a gente resolve isso, tá? Então, aqui no terço, eu vou clicar nele, né, em Line Block, 341, vamos diminuir. Ó, já não é 341, 330, que vai 333 mais ou menos. Agora eu queria saber o porquê que ele não está na mesma altura. Ele está se alinhando embaixo. Estão vendo? Ó? Ele está se alinhando embaixo. Eu queria que ele se alinhasse em cima. Agora aqui eu não sei o porquê que ele está se alinhando embaixo. Ó. Aqui. Ó, ele realmente está o. Então, o ideal é fazer o seguinte, ó, esse aqui se alinhou legal, né? Esses daqui, esses aqui, ó, se alinharam legal. Os de baixo se alinharam legal. Esse aqui não se alinhou por algum motivo, tá? Não seria um motivo aqui porque os dois são do mesmo tamanho, ó, tá? Então aí que eu falo, sabe? Aí se você chega e joga, tá, no terço, ó, vejam como muda, né? Aqui eu boto float left. Olha como a coisa muda. Entendeu? Tá? Ele já se alinhou certinho. Só que o que aconteceu? Nós vamos ter que dar um trabalho aqui no footer. Por quê? O footer ele tá chegando e tá se alinhando aqui. Ele não pode se alinhar, tá? Então vamos trabalhar isso depois, tá? Então já vamos ter que colocar um float left aqui que não precisou, né? Aqui ficou certinho os dois, mas o daqui vai precisar. Então tem que diminuir para 337. Então volto aqui. 337. Float left. Tá? E agora vai dar certo. Por isso que eu falei que de vez em quando eu prefiro colocar o float left do que não pôr, por causa disso. Só que também dá esse probleminha aqui, né? Esse probleminha do footer não é muito difícil porque você pode colocar o widget 100%, né? Ele ocupou o restante, não vai adiantar. Tem que descer ele. Então, aqui a gente vai ter que colocar um clear, tá? O clear, ele tira qualquer tipo de alinhamento, tá? Então é clear bolt. Pô, não deu também? Tá complicado. Eu achei que o clear bolt já ia... Ah, não, deu sim. Deu sim. Atualizou. Só que ele ficou, né? Eu posso colocar aqui um display block para... Mas acho que o display line block fica melhor até do que o block. Deixa eu ver. Você tem que testar um pouco o comportamento, porque de vez em quando você chega e joga... Ó, inline block não está indo. O block vai? Vamos ver. Não. O inline. O inline ele já alinhou aqui, né? Ele não obedeceu. Espera aí que... Gente, eu tive que interromper aqui que tocou o alarme. Mas eu aproveitei para rever, eu testei outras coisas, depois eu percebi que o main, ó, ele não estava em line block. Se eu der uma atualização, ele tá block, por isso que fica aqui,
tá? E o main, se você for ver na estrutura, tá, ó, perceba que ele vem antes do footer, por isso que está dando esse problema. Esse man, ele não está sendo levado em conta, que ele fica flutuando, né? Então, a gente tem que colocar ele em line block. Se colocar, passa para baixo, nem precisa de muita coisa, tá? Então, eu aqui no man, eu coloquei o man div só como inline block, né? Eu posso vir aqui, se eu não me engano é assim, isso aqui eu não lembro direito, mas acho que é assim, man e man div inline block. Vamos ver se eu acertei. É isso mesmo, tá? Ele chegou e passou para baixo. Agora, qual que está sendo o problema aqui? O main ele é inline block, mas ele precisa de um espacinho, né, para poder, né? Então vamos colocar alguma coisa aqui no main, né, para não ter problema. Posso chegar e colocar aqui main, ou posso colocar no próprio footer, né? No footer eu boto uma margem top no footer. Deixa eu ver se vai funcionar a margem top, né? Senão eu já coloco aqui, não vai, né? Ele não consegue pegar, mas eu acho que vai conseguir sim. Porque aqui é só porque ele não está conseguindo calcular. Geralmente essas tags novas, elas são ruins de... Não está deixando margem top. Por quê? Por qual? Porque não pode margem top. Ah, é porque eu acho que eu não coloquei nada. A margem top eu quero, sei lá, 25 px. Pronto, ó, tá vendo? Ele já ficou. Eu acho até que tem que ser um pouquinho maior, tá? Vou deixar 50 px, tá? Que assim não tem perigo, né, de ocupar o espaço do... Sempre quando você deixa um pouco de margem, essas coisas, ajuda, né? O engraçado é que aqui embaixo eu tinha colocado margem, né? Nessas divs do terço eu tinha colocado margem. Deixa eu ver o terço aqui, por que ele está tão junta? É margem bottom. Não sei porque não está pegando muito a margem bottom. Ah, porque o texto está passando, ó. Ó, isso é importante, ó. Se o texto passa, vai dar esse problema, ó. Então, aqui, ó, tem que ser uns 220 pixels para ficar no tamanho certo, ó. Eu acho que nem vai precisar desse footer que eu coloquei aqui, tá? Então, o tamanho aqui, ó, porque eu até falei no começo, vai precisar de mais espaço, né? E não fiz, tá? Ó, ficou mais organizadinho. Talvez precise de um pouco de espaço mesmo no footer. Daí você já joga aqui footer, né? Margem top 25 px. E é assim mesmo, é na tentativa. Não adianta querer ficar, né? Com o tempo você pega umas manhinhas tal e vai embora. Então, ó, consegui fazer exatamente o que estava lá. Agora eu só vou colocar aqui a gente vai ter que aumentar um pouco mais ainda que vai ter imagem, né? Eu vou chegar, vou buscar uma imagem só, tá, gente, para não ficar perdendo muito tempo, tá? Ah, eu vou buscar aqui layout de site, imagens. Ó, tem alguns aqui, ó. Eu posso chegar e pegar um desses, né? E colocar. Aí vocês vão mudando, né? Eu vou colocar um básico aqui, né? Só para a gente ter como referência.
mas depois vocês têm que ter um na mesma proporção, né? Você tem que trabalhar a proporção. Você pode ter uma manha que você pode chegar e deixar, colocar uma div aqui, ou a tag imagem, né? E fazer ela recortar os pedaços, tá? É possível fazer isso, depois eu passo para vocês com mais calma, tá? Mas é uma ideia, né? Então, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, não vou ficar, né? Então, ó, eu peguei uma imagem, eu vou dar um nome de cliente 1, tá? E vou salvar, vou vir aqui no Champ, cadê Champ? htdocs, ci. Vou dentro de assets, vou criar uma pasta nova, né? img e vou salvar aqui cliente 1.jpg, certo? Então, agora é só fazer a mesma coisa, vai ser igualzinho praticamente o que a gente fez no CSS. Bem, pessoal, vamos vir aqui em clientes, então, né? Seleciona aqui e vai colocar. Como é que eu peguei, né? Rápido isso aqui. É só você vir aqui, dar um rename, copia. Aqui coloca o caminho, né? Você vai fazer isso em todos, tá? É claro que aqui deveria ser cada imagem, mas a gente só está criando a estrutura, né? Então pode ser a mesma imagem, não tem problema, tá? E agora eu vou pedir outra coisa aqui para facilitar, né? A gente vai chegar e vai colocar um tamanho máximo, né? Como é que a gente vai fazer isso? Volta para o estilo, tá? Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, aqui tem metade, né? Qual que é o tamanho dessa metade aqui? Então, metade img, quer dizer, a img dentro da metade, sempre quando eu faço isso, né? O que eu vou falar? Eu vou falar que o width é 500 pixels. O certo, gente, vocês já colocarem uma imagem do tamanho que vocês vão usar, tá? Porque você carregar uma imagem maior é uma prática errada, né? Você vai estar gastando espaço que você não precisaria estar gastando. Então é meio que você tenta sempre colocar uma imagem que você vai usar, o tamanho que você vai usar, tá? Então, muitas vezes você tem que ter uma imagem menor para celular, tá? Agora, por exemplo, para computador, se a tela do cara vai ser maior ou menor, não, coloca para maior tela, não tem problema, tá? Eu acho que aí não precisa disso, tá? E o rate aqui vai ser alto, tá? E vou copiar aqui no terço. Opa! Terço e aqui já tá tudo certo, né? Aqui, em vez disso, eu vou colocar o tamanho, né? Que é do terço, que é 337. Vamos ver se vai dar certinho. A gente vai ter que aumentar um pouco, tá? Novamente é legal você limitar, né? Ou ter um padrão de imagem para colocar, porque senão vai ferrar todo o layout, tá? Então você tem que limitar isso, dá para limitar por programação, tá? Ou fazer mesmo, eu acho mais fácil fazer no próprio CSS. Você bota algum elemento fora e manda ele só exibir o que tem dentro, daí ele fica, né, centralizado. Depois eu mostro como é que faz isso. Não é difícil não, tá? Ah, vamos, vamos testar aqui para ver como é que ficou. É que vai ter que aumentar um pouco isso aqui. Vamos ver quanto que fica e a gente aumenta o que for necessário, tá? Olha lá, clientes aqui, ó, aqui já deu um pouco, já deu uma zoada, né? Porque
Engraçado, cadê o texto do... É, porque ficou menor, né? Então vamos dar uma olhada quanto que tá aqui. 224. Então a gente vai ter que aumentar pelo menos 224. Aqui, engraçado que aqui ficou bom, né? Aqui deu certinho. É aqui que deu uma encrespada, né? É... Ó, 224. Acho que eu nem vou mexer no de cima, porque o de cima tá funcionando bem. Precisamos, ele não está conseguindo mostrar o restante do texto. Então é só a gente aumentar um pouquinho o tamanho, né, do daqui, ó. Então é rate 224. Então vamos colocar o rate 450. Acho que agora vai dar certinho. Vamos ver. Ó lá. Perfeito. 450 até ficou demais, ó. Então, dá para diminuir isso. Então a gente pode chegar aqui e ver quanto que seria o ideal. Ó, 420, ó, eu acho que 420 eu acho que ficou, acho 400 até, hein? 400. Aí você vem aqui e muda para 400. Pronto, ó. Fiz exatamente o que estava lá, né? Então, é mais ou menos isso que eu espero que vocês façam para a gente brincar um pouquinho, para ter o, né, conseguir trabalhar. Já conforme muitas vezes a gente faz isso aqui, mas de vez em quando precisa de alguns ajustes, quando vira dinâmico, tá? Nem sempre o que não vai quebrar, né? Pode quebrar, tá? É importante a gente ir trabalhando e vendo e testando, né? Não sempre assim, tá ok? Então era isso que eu queria passar para vocês. Semana que vem eu vou passar a prova, já que eu não tinha terminado esse conteúdo. E aí vocês fazem a prova, por favor, valendo 50% do, das faltas, tá ok? Então, obrigado e até mais. Tchau.